Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário na qual você tem acesso a este vídeo, a esta ministração, tá bom? Quero falar aqui, irmão, sobre indecisão. A indecisão nossa de cada dia. Vamos à Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, para nossa reflexão. Onde ali Elias se apresenta diante do rei Acabe. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? A indecisão nossa de cada dia. Você é uma pessoa indecisa? Com essas palavras fortes aqui, irmãos, o profeta Elias, ele repreendeu severamente aquele povo por conta da sua indecisão a respeito de quem deveria servir e de quem deveria adorar. Num tempo em que a verdadeira adoração estava no mais baixo nível, por causa da influência do rei ímpio chamado Acabe e da idolatria da rainha chamada Jezabel. Não era ocasião para ter dúvidas sobre quem adorar, mas era hora de ação decisiva da parte dos que queriam as bênçãos e o favor de Deus Pai Todo-Poderoso. Todavia, a indecisão da parte da nação roubava o tempo que poderia ser usado na verdadeira adoração, ou seja, perderam tempo, estavam perdendo tempo. Tempo que de direito pertencia a Deus, em virtude de a este povo estar dedicado ao Senhor. Era tempo que nunca poderia ser recuperado. Afinal de contas, o tempo passou como continua passando. O tempo que é perdido para sempre. O mesmo princípio que é trazido à nossa atenção, como por exemplo no livro de Tiago, na sua discussão sobre o assunto da oração. Ele demonstrou que o cristão dedicado a orar ao Senhor não poderia ter dúvida quanto a que Deus existe, e nem quanto se ele responde às orações de seus servos. Antes, ele deve se aproximar de Deus com fé plena e confiança. Veja comigo, irmãos, em Tiago, no livro de Tiago, louvado seja Deus. Tiago capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Tiago 1, 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Tá vendo aqui, irmãos? Não pode ter dúvida. Tem que ter fé, não duvidando. Você percebeu? A indecisão que não pode ter, principalmente no momento de oração. O que são indecisos em atitudes para com Deus? Eles são faltos de fé, conforme que nós lemos aqui. Antes que seja tarde demais, essas pessoas precisam dar passos para remediar a situação, estudando com interesse a palavra de Deus e associando-se com os que amam ao Senhor e o servem. Interesses celestiais, irmãos, em amor. Em nossa vida diária, nós somos obrigados a fazer decisões sobre muitas coisas. É uma verdade.
algumas decisões sobre coisas grandes e outras sobre coisas pequenas. Também neste caso, a indecisão pode ser a ladra do tempo, que é valioso, precioso tempo. Até mesmo, irmãos, em coisas comparativamente pequenas, tais como se vestir ou talvez comprar uma roupa. É preciso fazer decisões. A nossa vida também é feita de decisões. E fazer compra, por exemplo, pode começar com contentamento e terminar em canseira e zangado, e zanga. E se a pessoa não puder resolver entre dois estilos ou coisa diferente, ele fica perdendo tempo. Não sei se você está me entendendo. Quanto tempo pode ser poupado por uma decisão calma e rápida, baseado no que a pessoa precisa e gosta? Eu, quando vou sair para fazer compra, eu já sei o que eu vou comprar. Eu já vou no lugar certo para comprar, não perco tempo. Isso é decisão. Isso não significa que você precisa comprar a primeira coisa que vê, mas um agradável meio termo que deve ser encontrado entre a decisão insensata e apressada, e sem perder tempo para tomar tal decisão. É só um exemplo. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Outro exemplo, gerente de uma firma. É uma pessoa que precisa estar pronta para fazer grandes decisões que podem envolver a reputação da sua empresa ou da sua firma para a qual ele trabalha. Em muitos casos, irmãos, o tempo é um fator primordial. E a indecisão atrapalha muito isso. A indecisão dele pode significar a diferença entre conseguir um proveitoso contrato ou perdê-lo. Decisão. Todavia, irmãos, uma decisão apressada pode ser desastrosa para ele e para a empresa. Louvado seja Deus. Assim, o gerente, o administrador inteligente, ele não se deixará pressionar por decisão insensata. Por quê? Porque ele toma a decisão certa, com sabedoria. Antes terá em mente todos os fatos e então, à luz de todos os fatores que ali vão trazer para ele e para a empresa uma decisão sábia e rápida. Não deixará que o espírito de indecisão lhe roube o tempo valioso, que jamais poderá ser recuperado. E quanto ao ministro cristão? O ministro cristão dedicado é alguém que está especialmente interessado em usar sabiamente o tempo à sua disposição. Usar o tempo sabiamente. Ele decidiu tudo o que tem, inclusive o seu tempo, a fazer a vontade de Deus. Então, deve fazer o máximo para que tal tempo não seja desperdiçado com as decisões para o seu benefício. O apóstolo Paulo, ele escreveu: mantende restrita vigilância para não andardes como nécios, mas como sábios, comprando para vós todo o tempo oportuno, porque dias são iníquos. Efésios 5:15. Ele talvez, irmãos, esteja pensando em mudar para outra parte do país ou para outro país, a fim de aumentar as suas oportunidades ministeriais. Ou talvez esteja considerando a possibilidade de se tornar um pregador em tempo integral das boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo considerado todos os fatores envolvidos, nada vê que lhe possa impedir de realizar o seu desejo. Mas, porém, contudo, a indecisão pode ser uma ladra do tempo que pode impedir de realizar tal ministério. Ou talvez foi designado para preparar uma conferência bíblica sobre um determinado assunto. O ministro cristão, recebendo o esboço sobre o que deve ser apresentado, e ali inicia a preparação, mas descobre logo no princípio que é alvo da indecisão.
alvo da indecisão que faz parar, que trava. Pode passar horas sem qualquer êxito na decisão do material a ser empregado e nem como dispor em ordem lógica. Por quê? Por causa da indecisão. Todavia, se concentrar a sua mente no objetivo do seu discurso e daí solucionar os poucos aspectos, principalmente que tem muito a ver com a realização de tal objetivo, logo será capaz de determinar qual informação apoiará estas ideias principais, bem como o que não serve e deve ser posto de lado. Você vê, irmãos, que não é tão simples assim. Também se considerar com cuidado a assistência a qual falará, sabendo o que ela precisa em conexão ao assunto, e descobrirá que está bem adiantado no sentido da preparação de um muito benéfico discurso, porque foi decidido, preparado. Especialmente hoje em dia, o tempo é muito precioso. E se ele for empregado sabiamente, ele pode trazer bênçãos eternas à pessoa. A Bíblia mostra, irmãos, claramente que dentro desta geração, o governo justo de Deus, na mão do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, terá domínio completo de toda a terra. Condições de paz, condições de justiça e felicidade serão a sorte de todos o que depositarem completa confiança naquele domínio que será justo do nosso Senhor. Mas isso requer, irmão, uma decisão definitiva de todos que agora vivem nesta geração. Decisão. A base para se fazer tal decisão é o conhecimento da vontade de Deus. É o conhecimento da vontade e dos propósitos de Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Busque sabedoria divina, meu irmão. Busque a direção de Deus, minha irmã. Ele te ajudará, irmão, a tomar as melhores decisões. Só que para que nós possamos viver eternamente no mundo de justiça, regido pelo Rei de Justiça. Eu não quero ser enfadonho em falar a mesma coisa, mas você precisa tomar uma decisão. É o que eu estou te apresentando aqui agora, irmãos. Por que tanta indecisão? Como em vídeos anteriores que nós falamos aqui. A indecisão, tomar uma atitude, fazer uma escolha, não empurrar com a barriga, não procrastinar para amanhã. Ah não, pastor Fábio, eu não quero aceitar Jesus hoje, porque Deus vai preparar o teu dia. Deus está preparando o dia de hoje. Ah não, pastor Fábio, deixa para amanhã. Aí chega amanhã eu perguntar, deixa para amanhã de novo. Aí chegar depois de amanhã, deixa para amanhã de novo. E nunca toma uma decisão. Enquanto Deus tiver misericórdia, porque o dia que acabar, irmão Fábio, que isso, a misericórdia de Deus não tem fim. Enquanto o ser humano está vivo. Porque depois, irmão, que fecha os olhos, para ficar mais suave, eu vou dizer assim, depois que fecha os olhos, acabou a misericórdia, irmão. Recebe-se o juízo. Não perca tempo. Pessoas que são indecisas na sua vida material, na sua vida conjugal, sentimental, emocional, financeira, demoram demais para tomar decisões, perdem tempo nas suas decisões. Na vida espiritual é a mesma coisa, é pior. Pessoas que demoram a tomar decisões. Você, minha irmã, que está no evangelho meio a meio, se quer servir Deus, serve a Deus direito. Quer servir, não é para servir Baal, irmão.
Mas a Bíblia está dizendo, se quer servir ele, vá logo. Não tem como ficar no meio do muro. A palavra de Deus diz, não é nem frio nem quente, é morno. E morno eu não quero, eu vomito da minha boca. É o próprio Deus que está dizendo. Você imagina Deus vomitando alguém da presença dele. Por quê? Porque não toma uma decisão. Não fica nem de um lado e não fica nem do outro. Meio a meio. Um dia está na igreja do crente. Outro dia está na igreja do cristão. Outro dia está na igreja... Não sei se eu falo. Vou falar não. Cada um sabe. Analise se o homem é assim mesmo. Um dia está acendendo a vela de várias cores. Outro dia está tomando um banho menos de água. E você deve estar sabendo do que eu estou falando, né? Tomar banho de... uma coisa que estoura quando põe no fogo. Oferecendo sacrifício aos deuses com letra minúscula, que é reprovável e abominável aos olhos de Deus. Mas tem uma Bíblia em casa, tem 2 Bíblias em casa, tem um monte de Bíblias dentro da gaveta. Tem uma Bíblia aberta no Salmo 23, verso 1. Tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Tá lá aberta lá. A página tá até mais amarelada do que as outras. Que adianta? A Bíblia não é um amuleto de sorte. A Bíblia não traz sorte. Quem falou? Cristão não tem sorte não, irmão. Cristão não tem sorte. Cristão tem promessa. Qual que é a sua decisão? Eu não quero ser prepotente nem arrogante. É a minha forma de falar, irmãos. Muitos acham que eu tô nervoso. Quem pode responder aqui talvez é a minha esposa, a missionária Fátima, que convive comigo diariamente. Minha mãe, meus irmãos. As pessoas da igreja na qual somos colaboradores, somos servos dos irmãos. Eu não sou nada não, irmão, não sou superior a ninguém. Que aliás a Bíblia diz que eu devo considerar o meu próximo como superior a mim. As pessoas são superiores a mim. As ovelhas são superiores a mim, mas para mim ter esse entendimento eu tive que tomar uma decisão. Qual decisão eu tenho que tomar? Ah não, eu sou o maioral, eu sou o pastor Fábio, grande coisa. O Senhor Jesus Cristo diz para me tratar bem os pequeninos dele. E ai de mim, se fizer um pequenino tropeçar. Questão de decisão. Ou eu vivo dentro da Bíblia, ou eu vivo dentro da Bíblia, ou eu vivo atrás da Bíblia. O crente vive atrás da Bíblia. O cristão vive dentro da Bíblia. Dentro da palavra. Dentro da vontade de Deus. Tá me entendendo, sim ou não? Questão de decisão. Decisão. Pessoas que oram, pedem, clamam, Deus dá a resposta. Mas a pessoa fica em dúvida. Tiago, nós lemos aqui. Quem mais está esperando para tomar a decisão? Se Deus já respondeu. Faça a prova de Deus então, quantas vezes forem necessárias. Você lembra de Gideão? Gideão colocou o novelo na madrugada para amanhecer seco, outro para amanhecer molhado. Fez várias provas com Deus. Não é proibido que façamos prova com Deus. Mas depois de ter a resposta, tome uma decisão. Levante-se. Levanta e anda. Faça o que tem que ser feito. Não fique empurrando com a barriga. É como eu estava falando na Rádio do Rei, que você sabe que nós temos a programação lá. Inclusive, irmãos, é só digitar lá na internet, no Google Play, o Império do Rei. Você vai ver lá a Rádio do Rei lá. Diariamente das 8 às 10 da manhã. Horário de Brasília. Aí a pessoa não toma uma decisão. A pessoa vai empurrando. Sabe, irmãos? Então, questão de fé. E aquela que o Tiago também disse, né? Fé sem obra é morta.
A fé sem decisão não vai valer a fé, porque não tomou a decisão, ficou só na fé. Tanto quanto também a obra sem fé é morta, a fé sem obra é morta. Vice-versa. Tá bom, irmãos? Mas a princípio, a decisão primordial é vir para o caminho, colocar o pé no caminho. Eu encerro com um exemplo que eu gosto de dar. O trem, vocês sabem o que é trem? O trem necessita de uma via para ele percorrer. E são as linhas do trem, a linha ferroviária. Os trilhos de ferro. Se o trem sair da linha, ele não anda. Mesma coisa nós. Nós temos que colocar o pé no trilho. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é o trilho, Ele é o caminho que leva para a vida eterna, que leva para a salvação, que leva para a felicidade, que leva para a paz. O que nós tanto precisamos no dia de hoje de paz, mas tem buscado a paz? Ou será que é como naquela passagem de Jeremias? Esse povo diz paz, paz, onde não há paz. Questão de decisão, irmão. Então tome essa decisão o mais rápido possível. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E você que acha que mas não tá, tome uma decisão também, irmãos. Eu sei que é duro para alguém ouvir isso. Analise-se a si mesmo. Você tá ou você não tá? Você tá fazendo a vontade de Deus, conforme o Salmo 23:1? Ou você tá fazendo a sua mera e imperfeita e desagradável vontade? E não tem como falar que foi Deus que mandou você fazer uma coisa errada, sendo que é reprovável. Tome uma decisão de andar no caminho do Senhor para fazer a vontade dele, não a tua. Evangelho sem renúncia, meu irmão crente. Quem não é crente aqui desconsidera o que eu vou dizer. A sua vontade, crente, tem que estar baseada na vontade de Deus. Porque não existe evangelho sem renúncia. Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa e não posso. Aí eu tenho que esquecer o meu eu, as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Porque aquilo que eu não quero fazer é o que Deus quer que eu faça. Mesma coisa eu, mesma coisa nós. Você que está com um pé no trilho e outro nas pedras, coloque os dois pés no caminho e segue uma vida direita diante de Deus. Ainda dá tempo. O relógio está correndo. O tempo está passando. Achar que está sem não tá, pode trazer problema no futuro. Se não trouxer problema nesta vida, né? Que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Cuidado com essa colheita, irmão. Cuidado com essa colheita, que talvez alguém pode colher frutos aí azedos, amargos, ou até mesmo podres. Amém? Lance fora a indecisão. Peça para Deus, medita em Provérbios 16, verso 3. Consagre teus planos e os projetos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. É Deus que vai te mostrar o caminho, e você tem que decidir qual caminho quer seguir, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Que essa mensagem tenha um bom proveito para a tua vida, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você crê? Diz amém e graças a Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.